Muito bom dia a todos, amigos. Estamos iniciando o chat de Swing Trade na quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2011. Nós podemos notar nitidamente nesse período, senhores, de que os orcs retornaram à Terra-média. Podemos ver as invasões bárbaras já iniciando nos últimos 15 dias. Infelizmente, com vários setores caindo na mão dos saqueadores e dos bandidos. Especificamente, nós vemos que a maior parte dos setores realmente já foi dominado, já está sendo saqueado, pilhado e matado. Algumas exceções, algumas raras exceções, representam ainda o resto de esperança que existe na humanidade na Terra-média. Exemplo, nós temos um setor que continua sendo o setor, digamos assim, que representariam as minas Tirite de resistência humana, que são o setor de siderurgia, ainda consegue resistir heroicamente. E, para completar, nós temos ainda um outro setor, que é o setor que representaria os cavaleiros de Rohan, que são especificamente o setor elétrico, que consegue ainda se manter segurando dentro de uma tendência de alta. E por último, mas não menos importante, os elfos de Valfenda, que seria o setor de telefonia. Apenas esses três setores dentro do mercado conseguem resistir às forças malignas que estão dominando o mercado no momento, coordenadas pelo Sauron, pode-se dizer. Choveu muito estresse e muito pavor nas últimas semanas. As músicas que o Busy particularmente escolhem, na minha opinião, não ajudam muito a tranquilizar a população. Então eu vou colocar uma música para vocês que eu acho que ajuda bastante nesse cenário atual. Não é aquele tipo de música metrosexual que o Busy utiliza, mas é uma música bastante interessante porque ajuda bastante a tranquilizar. A gente observa então o Ibovespa trabalhando dentro de tendência de baixa. Podemos verificar que ele opera com a sua média móvel de 9 abaixo da média móvel de 21. E agora temos a pergunta do participante Duro de Matar. Bom dia, Farmer, gostei da música, parabéns. Comenta a RCZ3. Segundo o Cláudio, está bem nos fundamentos. Bom, do ponto de vista gráfico, a gente tem realmente pouquíssima história nesse ativo para que a gente possa fazer uma análise mais profunda. A gente tem realmente apenas o gráfico de 60 minutos para nos coordenar nesse modelo. E, portanto, fica mais difícil tomar decisões nesse sentido. A gente já comentou algumas vezes que o trader em si, ele raramente entra em IPOs. Normalmente o investidor, sim, opera dentro de IPOs, né? Então, do ponto de vista de fundamentos, eu concordo bastante com a Cláudia, pelo que eu pude estudar. A RCZ3 tem
todos os critérios que eu gosto de trabalhar em uma empresa, do ponto de vista de fundamentos. Mas ela ainda não me comprovou isso criando uma memória de mercado adequada, né? Portanto, eu estou mais apenas observando a Aracruz do que trabalhando com ela. Usualmente, eu espero 20 dias no mínimo para iniciar qualquer tipo de estratégia. Aqui a gente tem então o gráfico de 60 minutos dela, já observando que ela formou um suporte na região de R$21 e aparentemente respeitando essa sinalização. Como nós podemos observar, a abertura dela foi em 20,50. Existe uma estratégia que nós utilizamos dentro de ativos que abriram recém, que tem pouca base de história, para localizar o período de ciclos deste ativo, que é utilizar a raiz quadrada. Então, no caso, nós esperaríamos que a RCZ3 trabalhasse em ciclos de 14 dias, como a gente está vendo aqui. Então, daqui a 14 dias, ou 13 dias, úteis a contar de hoje, eu esperaria a formação ou de algum topo ou de algum fundo importante para a RCZ3. Interessante é que os 14, como mencionados, funcionarão também como gráfico de 60 minutos. Tá? Então, 14 barras de 60 minutos, esperaremos algum fundo maior ou algum topo maior para este ativo. Participante Antônio ADB. Olá, Storm. Visto que o mercado se encontra pesado à venda, como dito, você poderia citar alguns bons papéis de segunda linha para operação com pouco capital? Trabalhar na venda papéis de segunda linha não é uma boa ideia, já que a tragédia usualmente é muito forte. Trabalhar na compra pode ser interessante nos papéis que mantiverem sua tendência de alta. Observe a Embraer. A Embraer está em primária, secundária e terciária de alta. Todas as tendências de alta. A Embraer é um papel tipicamente contracíclico. Veja que enquanto o mercado estava em forte tendência de baixa, de alta, ela estava em tendência de queda no ano de 2009, 2007 e agora, no ano de 2011, ela se estabelece perfeitamente contracíclica e dentro de tendências de alta bem importantes. Então, esse é um ativo que está dentro de tendência de alta e que poderia ser trabalhado dessa forma. Agora a gente passa para uma outra música bastante interessante do Bob Marley, também no mesmo sentido. Assim como a Embraer 3 é um papel que está interessante para trabalhar nessa tendência, a gente tem outros ativos que podem eventualmente nos sinalizar boas movimentações sendo trabalhadas, ainda dentro de tendências de alta. Veja que até o setor de telefonia, que era um dos refúgios, infelizmente começou a perder força no dia de ontem. Até o setor de telefonia deu uma certa recuada. Esse é um dos papéis que eu mencionei no webinar de ativos que me chamam para o primeiro semestre de 2011, que é de menor liquidez, mas que, no meu entender, é um ativo que estará sendo bastante interessante nesse primeiro semestre, que é a TLPP3. Faz parte de um setor defensivo do mercado, está em tendência de alta, está dentro do momento de um triângulo simétrico bastante claro. A TLPP4, deixa eu botar aqui, TLPP4, ela também estava dentro de tendência de alta, ela fez o pivô de alta baixa nessa semana, virou para uma tendência de baixa, tá? Mas a TLPP3 ainda resiste heroicamente dentro de um cenário bastante interessante. E aqui para a TLPP3 eu estou bastante atento realmente ao rompimento desta LTB aqui. Superação de 39,30 me oferece entrada nesse ativo, né, trabalhando a tendência de alta desse papel para o primeiro semestre. Existem outros, cada vez mais raros, e aquilo que eu estava mencionando, dentro de mercados de tendência de baixa, primárias de baixa, que é o que parece que nós estamos iniciando a desenhar no momento, vão ser cada vez mais raros aqueles papéis que se manterão em tendência de alta. Observe a TCSL4, é um dos ativos que se mantém dentro de tendência de alta. Tá? E aí já entra a pergunta do Rico Klein. Olá, Storm, sozinho está bom, só falta a mensagem. O que você tem achado do TCSL4? Recuo até média móvel de 21, vale uma entrada, superação pequena de ontem? Esse modelo é setup contínuo. Muito obrigado, boas férias para você. Exatamente. A gente vê a TCSL4
fazendo um recuo dentro de uma tendência de alta, se aproximando da média móvel de 21. Ela não chegou a encostar na média móvel de 21. Mas esse é um ativo que trabalha em cima do topo anterior rompido, formando um candle de inversão e virando a média móvel de 9 para cima. Né? E eu acho que esses estão pensando agora, eu sou muito clássico para o nosso mercado agora, high tide or low tide, que seria maré alta ou maré baixa. No momento estamos numa belíssima maré baixa. Né? Mas enfim, alguns ativos resistem, como mencionado, TCSL4, Embraer 3 e demais. Eu tenho uma entrada na TCSL4 pelo setup da média móvel de 9 na superação de 6,21. Tá? Esse papel aqui eu gosto de trabalhar a média móvel de 9 não utilizando o stop loss inicial. Tá? Então eu colocaria ele sem stop, esperaria que a média móvel de 9 aritmética virasse para baixo para então colocar o stop. Quem quiser utilizar, teria que colocar ele um pouquinho abaixo de, não 6,06 que é a mínima de ontem, mas abaixo de 6 na minha opinião, porque ficaria abaixo do número redondo e seria então um nível mais seguro. Tá? Participante Colorado 23 anos, apesar de estar aqui música, estou feliz. Poderia repetir o setup FR2 de 60 minutos? Claro, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, vale 5, 60 minutos, colocar o FR2. Bom, existem duas formas muito importantes de utilizar o setup FR2 nos 60 minutos. A primeira forma é a forma mais agressiva, em que a gente espera o papel entrar com seu FR2 abaixo de 5, e no momento em que ele faz isto, tipo, executa o ponto, chegou para baixo de 5, como aqui, vamos ver se no candle anterior já estava abaixo de 5, aqui já estava, executa a entrada. Esse é o FR2, 60 minutos, sem filtro. Muito bem, executa a entrada, stop 130% desse candle para baixo, segue o mercado seguiu recuando, vamos ver se ele aciona o nosso stop. Chegou em perto de 100%, mas não aciona o nosso stop. O papel volta a subir. Nesse modelo, como é que eu faço para trabalhar? Eu não utilizo a estratégia convencional de saída do FR2. Eu pego a amplitude, digamos assim, do candle que eu comprei e ploto para ela para cima a partir do ponto que eu comprei e eu venderei metade da posição 100% nela, na amplitude, metade da posição. E a outra metade eu vou deixar para conduzir quando atingir, digamos assim, o que seria 300% do candle que eu comprei. 3 vezes o tamanho do candle que eu comprei. Ó, aqui. Então aqui foi feita a primeira venda. Já vendi metade da posição. Ah, importante. Depois que eu vendo metade da posição aqui, como aconteceu, eu trago o stop que estava em 130% para a mínima do candle que eu vendi. E, portanto, termino o resto do trade neste ponto aqui, em que foi estopado. Tá? Veja que depois o papel segue e faz um novo ponto de entrada. Este novo ponto de entrada na Vale, ele apareceu quando? Apareceu na penúltima hora de ontem. Então, na penúltima hora de ontem, eu executei mais uma compra. Tá? Esse stop dessa compra da penúltima hora de ontem, como swing trade, fica 130% deste candle para baixo. Então eu tenho um stop no momento em 50 com 50, perdão, ali está 161, deixa eu botar 130. Agora sim, o stop está em 50 com 70, abaixo de 50 com 69 de fato. E o alvo dessa operação fica a amplitude do candle que eu comprei jogada para cima. O alvo está para vender metade de 51 com 56 e a outra metade, como mencionado, 300% para cima. Então essa é a forma que eu costumo utilizar o FR2 sem filtro dentro do gráfico de 60 minutos. Bom, é possível trabalhar o FR com filtro dentro do gráfico de 60 minutos? Sim, é possível. A gente coloca uma média móvel de 28. Esperaremos que o FR vá para cima da média móvel. Aconteceu aqui, ó.
Vamos marcar o que seria a máxima desse candle para entrar. O stop vai ficar na mínima. O alvo vai ser a amplitude de 100% do candle comprado para cima. E o segundo alvo, 300%. 3 vezes a amplitude. Muito bem. Executamos a entrada. Não fomos estopados ainda, nem bateu na nossa realização ainda. Agora bate na nossa realização de metade da posição em 51,47. O trade atinge agora nosso alvo de 300%, a gente fecha a segunda posição, terminando o trade. Se nós levantamos o stop para a mínima do candle que a gente realizou, e é o que eu faço normalmente, nosso stop fica em 51,38 e foi acionado o stop por esse violininho, por esse pequeno recuo que aconteceu aqui na Vale nesse período. Bom, novo ponto de entrada sendo dado agora. Ponto de entrada seria na superação desta máxima. Executada a entrada, bateu no stop. Tá? Novo ponto de entrada acontecerá quando o FR2 for para cima da média móvel de 21. Participante PB1. Olá, Stein, bom dia. Gostaria de comentar a Confab 4. Rompeu a congestão para cima. Agora parece querer perder até o fundo. A acumulação e distribuição no semanal parece conter muito capital dentro do ativo. Dá para analisar a acumulação no diário? Poderia comentar? Obrigado. Sim, acumulação e distribuição pode ser vista no diário. Funciona muito bem. Obviamente que não funciona para gráfico de 60 minutos, né, mas para diário funciona. Exatamente. O papel fez exatamente aquilo comentado pelo PB1, ou seja, vinha dentro de um triângulo descendente, rompeu para cima e agora perde para baixo. Isso automaticamente aciona stop de todas as operações. Por quê? Porque nós podemos considerar, na verdade, que o que aconteceu aqui foi um retângulo. Um retângulo em topo. E esse retângulo em topo está sendo perdido para baixo. Muito bem. Existe um pequeno modelo que eu gosto muito de trabalhar quando o papel perde um retângulo, como aconteceu nesse candle. Eu não vendo imediatamente nesse candle. Eu espero o candle seguinte. Se for um candle de reversão tentando recuperar a perda do suporte, eu marco esta mínima para iniciar minha venda. No próximo candle eu marco minha nova mínima para iniciar a venda. E aqui então eu estarei iniciando a ponta vendida, com o stop ficando acima dessa máxima. E o alvo? Bom, o alvo vai ser a amplitude de todo o retângulo para baixo. Então, a Confab realmente acionou uma situação de venda, tá, no atual cenário. Está em tendência de baixa. A venda foi acionada 2 dias atrás. E o alvo fica em 5,33. Concordo plenamente com ele quando ele diz que a acumulação e distribuição está bastante favorável para o papel. Está mesmo. Mas ela não pode nos impedir de acionar um stop quando o stop é nitidamente, obviamente, acionado, como é o caso da Confab. Confab está perdendo um retângulo em topo para baixo. Esse padrão, pelo Thomas Bulkowski em 5 anos de S&P 500, tem 100% de acerto para o alvo de 5,33. E, portanto, não sou eu quem vai ficar comprado dentro da Confab para os próximos dias. Parceiros duros de matar, eu sei que o chat é de swing, mas poderíamos tirar essa dúvida de position? Você às vezes deixa a ordem de compra no 50% do que na semana passada. Exato. Estando você posicionado e não tendo colocado stops, e tendo recebido um sinal que a média móvel de 9 virou para baixo, ou a linha de MACD entrou em viés de base, você já fez algum estudo de percentual de acerto? Deixamos a ordem de venda para sair do papel a 50% do que na semana passada? Essa outra pergunta, ela é uma pergunta para o prazo de position, mas ela funciona muito bem para o prazo de swing trade também. Dos matar, eu já fiz esse estudo. E ordens limitadas acabam tendo melhor rentabilidade do que ordens de start. Ou mesmo ordens de stop normais. Portanto, se você utilizar essa estratégia no momento que a média móvel de 9 vira para baixo, você colocar a ordem de venda, saída do papel,
no candle, em 50% do candle que acionou, que fez essa virada, você terá uma rentabilidade melhor. Porém, pode acontecer o caso de começar a cair e você não ter vendido ainda. Então o ideal é conseguir colocar duas ordens. Uma ordem que seria vender na perda mínima e uma outra ordem que seria vender na retração de 50%. Isso que seria o ideal. Muito bem. Participação. Bom dia, Star. Tudo bem? Na verdade, não sei o que é pior. Não sei o que é o pior. O momento do Bovespa ou as músicas. Bob Marley e Jimmy Cliff não são músicas ruins. Brincadeira. Música é bom. Quem canta os males esparta. Verdade. Bom, eu tenho duas questões. Acompanhe o curso para profissionais liberais na internet, onde eu posso ver quanto e quantos papéis pagam os dividendos que tenham que estar comprado direto no papel, ou dá para ficar comprado somente quando acontece o anúncio do dividendo? BTW2. Poder interpretar que ela perdeu um grande retângulo no fundo. Muito obrigado e um grande abraço. Para que você tenha direito aos dividendos, você tem que estar comprado no dia em que ela ficar ex-dividendo. Tá? O ex-dividendo em si, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E é por isso que é complicado a gente querer antever quando vai acontecer a distribuição dos dividendos, porque vai mudar de ano para ano. Né? Você pode observar no site www.fundamentos.com.br quanto de dividendo é pago, mas quando o dividendo é pago, creio que não. Existe até algum tempo atrás um site muito interessante que nos dizia mais ou menos a época do ano em que determinadas empresas distribuem seus dividendos. Esse site era o www.garimpeiro.com.br www.garimpeiro.com, acho. Não tem o .br. É um site interessante porque basicamente ele nos diria qual seria a época esperada de distribuição de dividendos para cada empresa. E isso, basicamente, seria interessante para uma pessoa que está trabalhando em cima de dividendos. Agora, outra pergunta é a respeito da BTLW3. Podemos ver aqui o que seria literalmente o rascunho do mapa do inferno. Aqui a gente vê então Sauron dominando completamente a Terra-média e os orcs dominando e destruindo tudo. Literalmente, a BTLW13 está perdendo um retângulo em fundo para baixo. O que demonstra o início, e a provável continuação, de uma longa tendência de baixa. Se nós formos olhar, agora, o suporte mais próximo se encontra na região dos 19,80. Teríamos um outro pequeno suporte ali em 25,47, que é o topo anterior rompido. Né? E isso automaticamente será uma região de suporte que o papel vai encontrar. Mas, no meu entender, o ativo está em tendência de baixa. E agora qual que seria a minha conduta? Esperar um candlezinho de inversão aqui, uma estrela ou qualquer outro tipo de candle menor de baixa amplitude, marcaria a mínima desse candle para então iniciar a minha conta vendida neste ativo. O papel está em tendência de baixa. Participante Giovanni HM. Comente Petro 3, obrigado. Petro 3. Opa, olha aí. Esse é o do setor. Meu Deus do céu. Como é que eu fui esquecer o condado dos Hobbits? Também é uma região que não foi afetada ainda pelos orcs. A gente observa que o petróleo e o setor de petróleo continuam respeitando a sazonalidade esperada deles, em que os meses de inverno no hemisfério norte produzem elevada alta neste setor. Temos aí também agregado uma pequena crise lá no Egito, pequena entre aspas, né, que também favorece a elevação do petróleo em si.
E isso faz com que a nossa amiga Petrobras tenha realmente uma repercussão bastante favorável. Já não era sem tempo, já que ela vinha numa longa tendência de baixa. Mas o que mais importa realmente é que o papel conseguiu montar um pivô de alta de prazo mais longo, romper o pivô, formar o pullback e agora volta a subir. Então, tanto a Petrobras 3 quanto a Petrobras 4, no momento, se encontram em tendência de alta, senhores. E, portanto, seriam ativos que, nos recuos, estaríamos autorizados a comprar. Óbvio, não vou comprar agora, né? Pô, não sou louco. Não dá para comprar agora. Comprar agora, tanto a 4 quanto a 3, elas estão em cima do topo anterior, em 27,95 na 4, e muito próximo do topo anterior, em 31,57 na 3. Então o que eu vou fazer? Mesmo que rompa, eu não comprarei. Eu vou esperar o próximo recuo, para no próximo recuo, quando os preços estiverem se aproximando de uma zona de suporte importante, que vai ser a média móvel de 21 ou a média móvel de 9, eu poder executar a entrada. No momento, eu vejo o papel mais próximo da resistência do que do suporte. E dessa forma, as entradas ficam bastante arriscadas. Como eu mencionei, eu como swing trader, eu gosto muito de comprar o recuo e não depois que subiu. Então eu vou deixar recuar para executar a entrada. Participante Carmina. Bom dia, Stobra. Vejo que hoje dá uma boa entrada para day trade, swing trade, OGXP3 e Gafisa 3, com stop bem curto. Poderia, por favor, comentar esses ativos? Muito obrigado. OGXP3. A gente tem o papel dentro de uma tendência de baixa, em cima de um suporte, que é dado pela LCB cortada. Mas é um trade arriscado, né? É um trade bastante arriscado, eu diria, sabe? Por que é um trade arriscado? Porque apesar do papel estar bem sobrevendido, e ele está bem sobrevendido, né, a tendência é de baixa. Eu gosto de comprar papéis sobrevendidos dentro de tendências de alta. E não é o que a gente está vendo neste caso na OGXP3 no momento. O stop é curto, sim, mas a chance de que dê certo o trade é errado porque é difícil porque a tendência é ruim. As médias continuam apontando para baixo tanto no diário quanto nos 60 minutos. E usualmente operar contra essa situação, mesmo num trade contra a tendência, o risco é bastante elevado. Eu não faria esse trade, eu esperaria que pelo menos uma das médias virasse para cima para que eu pudesse estar pensando em fazer alguma entrada. Mesmo modelo na Gafisa. Mesma situação. Mas Stobra já caiu tanto, não pode cair mais. Olha, eu vou ser bem franco com vocês, viu, pessoal? Nesses 10, 11 anos que eu estou trabalhando no mercado, eu já descobri uma coisa. No mercado, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. No mercado, a lei de Murphy funciona de forma absurdamente precisa. Então, assim, pode cair mais? Pode cair mais. Sempre pode cair mais. E o que é pior? Pode ficar mais tempo sobrevendido do que a nossa conta ou do que a nossa emoção aguenta. E, portanto, não é, na minha opinião, este um trade muito seguro. Nem pelo FR2, ó. Nem pelo FR2 do diário. Vamos ver o GXP3. Nem pelo FR2 no GXP3. Eu não tenho trade em nenhum desses dois ativos. Tá, os papéis estão dentro de tendência de baixa. E dentro da tendência de baixa, sabe o que eu faço? Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Espera o papel subir 2 dias. 1, 2. Espera ele dar um repique. Não compra. Vai marcando a mínima de cada diazinho de alta que ele vai fazendo. Na perda dessa mínima, bate na venda. Fica do lado de quem é mais forte, né? Vai ficar do lado de quem é mais fraco. Fica do lado de quem é mais forte. Sem dúvida alguma, nesse cenário, você terá uma possibilidade de lucro muito melhor do que se trabalhar em cima de uma tendência de baixa.
Participante de dúvida de matar, Stormer poderia comentar a IP3 se FR2.4 dentro do sinal de entrada está no suporte. Confirma, nessa situação onde você coloca o stop onde? 130% caindo para baixo, sem querer aumentar a posição caso caia mais. A IP3 e o setor de lojas, na minha opinião, foram um dos setores mais atacados pelos orcs. Os caras simplesmente destruíram o setor de lojas. Destruíram completamente. A gente realmente tem um FR tão baixo, mas tão baixo nesse ativo que chega a surpreender. Estamos com o FR2 em 0,04. Ao mesmo tempo, olha aqui, estamos em cima deste topo e deste fundo. Então, estamos em cima de um suporte? Sim, estamos em cima de um suporte. Mas, novamente, a tendência aqui é de baixa. O papel já está caindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias consecutivos. 10 dias consecutivos com fechamentos cada vez mais baixos. Isso é algo tão raro, mas tão raro, que acho que se recuar em toda a base de dados da IP3 ou da maior parte dos ativos do mercado, você não conseguirá encontrar 11 fechamentos consecutivos em queda. E aqui a gente está visualizando isso. Muito bem. Então, qual que seria uma conduta possível que eu poderia fazer para fazer um contra-tendência, já que realmente há a possibilidade muito grande de um repique aí. Marca a máxima e mínima na primeira hora de cada dia que está acontecendo. Superou a máxima, executa a entrada, stop na mínima. Por que tu não pensou em fazer isso na OGXT3 e na Gafisa que você viu agora há pouco? Porque elas não estavam tão sobrevendidas quanto este papel está. Percebam que aqui existe uma diferença muito grande no nível de sobrevenda. 11 dias consecutivos de fechamento em queda não é algo que se veja com frequência. Especialmente com um afastamento tão importante em relação à média móvel de 21. E com o IFR tão zerado quanto estamos agora. Esse é um setor que tem apanhado mais que boi em horta, né? É uma coisa impressionante. Mas é uma possibilidade de entrada. Essa sim com o stop bem curto. Participante de história DB, olá, Stormer, poderia comentar a Gerdau 4? Vamos lá. Gerdau 4. O papel. Deixa eu dar uma limpada no gráfico, tá meio poluído. O papel, apesar de estar numa sazonalidade favorável, ele não foi isento, digamos assim, dos 15 dias de fortíssimo ataque que o mercado como um todo sofreu. A gente literalmente despencou. Foram 16% em 15 dias. Agora, engraçado que a gente foi sentir suporte exatamente em cima da LTB rompida. Tá vendo? Exatamente em cima desta LTB rompida. Isso é uma coisa extremamente interessante. Formamos daí um aramezinho em cima desse suporte. IFR2 extremamente sobrevendido. Isso gerou uma entrada. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos de fechamentos abaixo um do outro. Existe até um setup baseado nisso, não me lembro o nome do autor, em que ele procura 9 fechamentos consecutivos em queda, daí ele compra no 9º dia, que seria aqui. Aqui teria funcionado extremamente bem, na IP3 não teria funcionado tão bem, na IP3 nós teríamos continuado em queda por mais 2 dias. Agora o papel se aproxima de uma resistência. Essa resistência está na região de 23,16, que é a média móvel de 21. Média móvel de 9 deu uma leve inflexionada para cima, o que é um fato positivo para o papel. Mas se nós formos considerar qual é a tendência desse ativo no momento, nós temos que convir que a tendência também é uma tendência de baixa, já que os critérios para a tendência estão mais preenchidos para a tendência de baixa do que para a tendência de alta. E, portanto, posições compradas no momento não seriam muito corretas. Na verdade, posições de venda seriam bastante interessantes, na minha opinião. E eu estou pensando em executar posições vendidas na perda da mínima. Na perda da mínima de ontem, na perda de 22,18. Eu executo uma venda aqui trabalhando em cima, dentro da tendência de baixa. Meu stop ficando abaixo, acima da máxima de ontem.
acima de 22,97, um stop relativamente curto para essa venda. E o alvo fica sendo qual? Você sabe que eu sou um covarde na venda, eu trabalho a venda da seguinte maneira, eu coloco um alvo, em 100% eu vendo 50% da posição, em 161% aqui eu vendo o resto e saio fora do trade, fechando em uma posição vendida. Esse seria quase um ponto contínuo para venda. Seria um ponto contínuo se o preço tivesse encostado na média móvel de 21, mas não chegou a encostar. Participante de Cacau Meta. Então esse é o lema de todos os traders. Don't worry. Exatamente. A gente tem que estar sempre trabalhando com essa mentalidade de ter um stop, de ter um plano e de seguir o plano. Importante é ser feliz realmente. Parabéns. História, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado pelas músicas. Valeu. Participante Faber. Bom dia, Alexandre. SLED 4, próximo de dar entrada pela SR2 em um momento bom de sazonalidade. Poderia comentar? Tenha um grande dia. É verdade. Mas olha só. Isso é uma coisa importante que eu preciso comentar com vocês, tá? Realmente o papel aparenta está entrando numa sazonalidade favorável. Só que o papel está cumprindo 1, 2, 3, 4, 5. É fácil fazer essa contagem. Essa contagem ela não tem nenhum nível de subjetividade. É muito tranquilo de ser feita essa contagem. Então ela está realmente no quinto movimento de recuo. Muito bem. É possível que ela esteja fazendo um sinal de reversão? O setup que mais precocemente localiza essas reversões, a gente sabe, né? É o média de 13 deslocada, setup de George Napoli. Olha ali. Existe a possibilidade de que ele esteja realmente visualizando um fundo aqui. Mas essa possibilidade, pessoal, ela só ficará verdadeira no momento que a gente conseguir fechar acima dessa média de 13 deslocada, desde que nós não tenhamos perdido esse fundo, formando exatamente o setup do George Napoli. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Qual é a tendência? Estamos de tendência de baixa. E dentro de uma tendência de baixa, você não pode ficar esperando que se forme o fundo ou acreditar que vai formar o fundo. Não. Vamos deixar as médias virarem para cima. Vamos deixar os pivôs acontecerem para que então a gente possa pensar em voltar em compras. No momento, realmente, eu não tenho pensado em comprar a SLED 4, já que, a meu ver, o papel está dentro de uma tendência de baixa. No FR2 ele está próximo de gerar uma entrada? Sim, ele está próximo, mas não gerou entrada ainda. Teria que esperar chegar abaixo de 5, FR2 sem filtro, para que gere a possível entrada pelo setup. Tá? E outra coisa que me chama a atenção nesse atual cenário é que o papel está cumprindo um canal de baixa. Esse canal de baixa, enquanto ele estiver cumprido esse canal, operações de compra são muito arriscadas, até podem ser executadas, mas com metade do manejo de risco. Não pode ser com o manejo de risco cheio. Participante de fungo. Hoje a história poderia comentar TCSL4, comentado agora há pouco, que é um dos poucos papéis que conseguiu resistir às hordas de orcs invadindo e que segue dentro de sua tendência de alta, sendo que trabalha dentro de um setor defensivo. Esse é um trade que me interessa. Por quê? Porque o papel está dentro de uma tendência de alta e nós temos um recuo dentro dessa tendência de alta. Esse recuo faz com que os preços se aproximem da zona de suporte, que é o topo anterior rompido, e ao mesmo tempo fazem com que o FR2 caia até um nível de sobrevendido. Então aqui eu estou basicamente comprando o papel sobrevendido dentro de uma tendência de alta. Esse é o tipo de trade que realmente me interessa. E a superação então de 6,21, eu considero essa entrada muito mais segura do que aquelas que nós estaremos trabalhando contra a tendência ou dentro de uma tendência de baixa.
Né? Participante estou forte, amigo, bom dia. Eu poderia comentar a nossa amiga Siderurgia Nacional, que está fazendo um movimento estranho para essa época? Abraços e bom trade. Na verdade, tão forte, eu diria que todo o mercado está fazendo um movimento bastante estranho e fora do que seria a curva de normalidade dele. Né? A gente está realmente observando situações de baixa muito, muito importantes. Muito mais importantes do que simples correções. Se a gente desenhar aqui no estocástico, a gente observa que a gente está em cima de uma LTA no estocástico. Ao mesmo tempo, nós podemos desenhar esta LTA nos preços. As duas estão sendo respeitadas, clara e bastante nitidamente. Agora, um heliotista aqui já se enrolaria, porque olha só, se ele considerar aqui uma onda 1, uma onda 2 e aqui uma onda 3, a onda 4 não pode perfurar o topo da 1. Então não é 1, 2, 3, 4, sendo da 1 aqui não. Então a gente não está indo com uma onda 5. Ele pode considerar isso aqui como uma onda 1, uma 2, aqui o início de uma onda 1 da 3, 2 da 3 e agora iniciaria a onda 3 da 3, que seria a onda mais forte de todas para alta. O fato é que do ponto de vista de contagem, nós esperaríamos a próxima movimentação de alta daqui para frente. Tá? Essa movimentação de alta, teoricamente, teria sido iniciada na superação dessa máxima, 28 com 24. O stop dessa operação tem que ficar imediatamente abaixo da mínima, não tem outro stop. Ah, não dá para colocar aqui? Não, não é seguro o suficiente. O stop seguro fica abaixo da mínima. Tá? Se a gente for olhar outros critérios, por exemplo, média móvel de 9 contra 21, a média móvel de 21 continua virada para cima, o que é bastante favorável para uma tendência de alta. Nós estamos em topos e fundos descendentes? Sim, estamos em topos e fundos descendentes, o que faz um critério para tendência de baixa, triangular em baixa também, e média móvel de 9 abaixo da média móvel de 21 e preço abaixo da média móvel de 21. A maior parte dos critérios que nós temos para definir tendência observam que esse papel está em tendência de baixa no momento. Ele pode estar caindo menos que o resto do mercado, e ele está caindo menos que o resto do mercado, mas ele está em tendência de baixa também. Tá? Então, infelizmente, o papel ainda está sendo pesadamente impactado pela pressão de venda forte que nós estamos visualizando no mercado no momento. Essa pressão pode estar terminando, ela pode estar finalizando. A gente só consegue dizer que a pressão de venda em um determinado papel está diminuindo quando começam a aparecer divergências altistas. Essas divergências altistas, então, seriam os primeiros sinais de que a venda estaria aliviando. Vamos procurar por divergências altistas? Não temos. Não no gráfico diário. Tá? E outros papéis? Tem divergências altistas de outros papéis? Não temos na Gerdau. Vamos procurar divergências altistas na TCSL4. Veja. Esse é um conceito muito importante que o Mark CD nos ajuda. A definição da tendência. Enquanto os preços permanecerem com o seu Max CD histograma acima da linha do zero, podemos dizer que a tendência do papel está forte e está em alta. E é o que a gente está visualizando aqui até o momento na TCSL4. Isso é uma tendência de alta estável e mantida. Quando o papel vira para baixo da linha do zero, a gente começa a dizer que a tendência está de maior pressão de venda dominando o ativo. Participante de Cacau Metro. Steiner, por favor, comente a Klabin 4. Agradecido. Klabin. Olha aí. Este é um papel que está trabalhando dentro de um retângulo em topo. Esse é o retângulo que ela vem trabalhando. As bandas de Bollinger extremamente estreitas. Não temos divergências altistas acontecendo aqui. De fato, tínhamos divergências baixistas acontecendo aqui, que já foram acionadas, inclusive. E o papel agora, então, trabalha numa tendência de lado. A perda do suporte que é oferecido, podemos colocar o suporte até aqui na região de 5,59, vai acionar uma correção muito maior no ativo. Dá para trabalhar aqui no meio? Não. A gente não tem uma amplitude suficiente.
a gente não tem uma distância do suporte para a resistência que justifique comprar suporte e vender resistência. Essa amplitude é muito estreita. Então esse ativo eu só poderia pensar em trabalhar ou na perda de 5,55, que seria daí operar na ponta vendida, ou na superação, conseguindo fechar de preferência acima de 6. Aí eu voltaria a pensar em trabalhar sozinho. Neste meio tempo, não teria nada para fazer. Participantes do Matários. E Copel 6, está do jeito que você gosta? Vamos olhar ali, Copel 6, como mencionado. É um dos papéis que faz parte dos setores que está menos envolvido com o desastre mundial. A gente observa o papel dentro. Vamos primeiro definir tendência. Qual que é a tendência do ativo? Nós ainda temos topos e fundos ascendentes, mas nós já temos Trendline Bar em baixa, nós já temos preços abaixo da média de 21, já temos média marginal abaixo da média de 21, já temos 3 critérios para baixa e 2 para alta. Ou seja, o papel já foi dominado. Podemos dizer que os orcs já entraram nas muralhas dessa cidade e agora ele está em tendência de baixa. O que eu vou fazer aqui nesse papel? Se esse papel der uma respirada de 2 ou 3 dias subindo e aproximando-se da média móvel de 9 e da média móvel de 21, formando um candle de reversão no diário em cima dessas médias, eu marco a mínima para iniciar ponta vendida. Participante acessar. Bom dia, Leandro. Depois eu transfiro o teu bom dia para ele. Não tem nem problema. Participante LJ Bueno. Bom dia, Stormer. Quando você entra na compra de um determinado papel pelo FR2 na superação da máxima do dia anterior, é com ordem automática, 1 centavo acima da máxima do dia anterior? Grato? Sim. Quando é neste modelo, exatamente ordem automática. Participante acessar. Bom dia, Leandro. Para um capital de 200 mil, quanto você colocaria para trades de curto prazo? E quanto você investiria em empresas de small caps com bons fundamentos? Eu não sei quanto é que o Leandro colocaria, qual seria a destinação que ele daria. Tá? Realmente não sei. O que eu faria seria dividir meio a meio. Tá? Trabalharia com 100 mil para swing trade e trabalharia com 100 mil para empresas de small caps com bons fundamentos. Essa seria a conduta que eu trabalharia. Mas observando o seguinte detalhe. Nós não estamos em um ano para montar operações de longo prazo na ponta comprada com muita facilidade. Nós estamos em um ano que a expectativa é de viés baixista até 2012 aproximadamente e, portanto, operações mais de longo prazo na ponta comprada devem ser cuidadosamente planejadas. Para que a gente não corra o risco efetivo de entrar em um papel que está em tendência de baixa, uma primária de baixa. Participante AVEP61, bom dia. Poderia comentar a Braskem 3? Obrigado, Ultimato. Braskem 3, assim como a Braskem 5, é um ativo que entrou numa época de venda muito importante para o papel. Essa época do ano, que é o início de janeiro, é a época mais frequente de topos para a Braskem. E, portanto, este papel, na minha opinião, está em processo de sair da tendência. Olha quando é que foi o topo anterior da Braskem 3. Olha que época do ano que foi. De janeiro e fevereiro. Olha no outro ano. Janeiro e fevereiro. Olha no outro ano. Dezembro. Este é um ativo que quando... Olha no outro ano. Este é um ativo que quando chega em janeiro e fevereiro é obrigatório se pensar em venda. Se tem um papel que eu alugaria e pensaria em fazer venda com prazo mais longo, seria a Braskem 5. Tá? No caso da se a Braskem 3 tivesse mais liquidez, poderia ser a 3 na perda de 15,99. No caso da Braskem 5, que tem maior liquidez, onde é que seria minha venda? Bom, eu tenho duas vendas possíveis. Eu posso esperar se a média móvel de 9 virar para baixo para iniciar a ponta vendida,
ou poderia ir marcando a mínima de cada um desses candles para, na perda de 20,60, acionar a venda, e o stop meu ficaria acima de 21,65. É óbvio, é muito mais seguro esperar a média virar para baixo para então acionar a venda. Mas Braskem 5 e Braskem 3, na minha opinião, são dois ativos que eu tenho que obrigatoriamente estar pensando em trabalhar na ponta vendida. Para depois, Flávio, por curiosidade, você acredita na correlação Ibovespa Dow Jones em movimentos mais expressivos, com anos positivos e negativos? Obrigado. Olha, eu procuro não observar muito essa correlação, para ser bem franco. Eu sei que muitos outros traders ficam olhando o Dow Jones para decidir que caminho que o Ibovespa vai. A gente está vendo que isso não é bem assim. E nós estamos tendo uma nítida comprovação disso nos últimos dias, em que o Dow Jones está em alta. Olha o que é essa movimentação de alta, certo? E olha o que é a movimentação que o Ibovespa está fazendo. Então eu acredito que a movimentação dos últimos 15 dias ela pode servir para uma coisa. Ela pode servir para provar para as pessoas que a gente tem que operar o gráfico que a gente está trabalhando. Não é o gráfico do vizinho. Não adianta eu querer operar Ibovespa olhando o Dow Jones. E não adianta eu querer operar Dow Jones olhando o Ibovespa. É verdade que depois de algum tempo eles começam a se realinhar. Mas não necessariamente eles vão andar juntos. É possível, e não te duvido que seja isso até que esteja acontecendo, que o investidor estrangeiro esteja retirando dinheiro daqui, saindo fora do Ibovespa e colocando dinheiro no Dow Jones. Não é possível que esteja acontecendo? Isso fará que aconteça o quê? Uma baixa aqui e uma alta lá. Não é? É possível? É possível. Então eu procuro não observar essas correlações, já que elas tendem a criar crenças na nossa cabeça. E as crenças usualmente nos levam a tomar atitudes que nem sempre são as mais apropriadas. Exemplo. Olha o Dow Jones. Vamos dar uma recuada um pouquinho maior. O Dow Jones tinha iniciado uma tendência de baixa no início de 2007. Início de 2007 ela fez o pivô de baixa dela, do Dow Jones. Tá? Para depois acelerar forte em 2008. E olha o Ibovespa. O Ibovespa ele só foi entrar em tendência de baixa quando? Ele só foi entrar em tendência de baixa em maio de 2008. Ele continuou em alta, enquanto o Dow Jones estava em baixa, ele continuou em alta. Subiu 18% com o Dow Jones em baixa. E daí sim, quando teve o crash. Mas lá também teve. Então, a gente observa que às vezes podem acontecer lags, podem acontecer diferenças de movimentação por até 4 meses. De um mercado está indo numa direção e outro mercado está indo em outra. Observa que a gente fez o fundo, no nosso fundo de Bovespa, foi estabelecido em 27 de outubro. E a gente fez um pivô de alta 9 de dezembro de 2008. E vamos olhar o Dow Jones. O Dow Jones se recuperou da dita crise dele, sabe quando? Olha o fundo deles. Fevereiro de 2009. 4 meses depois da gente. E o pivô de alta deles mesmo apareceu só em julho de 2009. Ou seja, eles se recuperaram muito depois que nós, 4 meses depois que nós. Eles entraram 4 meses antes na crise que nós e saíram 4 meses depois da crise que nós. E nós? Então, estamos 4 meses antes que eles na frente? É possível. É possível que nós estejamos trabalhando 4 meses na frente que o Dow Jones. Até. Se for isso, então, nós estamos já iniciando a movimentação de recuo, que será observada no Dow Jones daqui a o nosso recuo. A gente pode dizer que o nosso topo foi estabelecido em novembro. Bom, se o nosso topo foi estabelecido em novembro, nós estamos trabalhando 4 meses na frente que eles. Novembro, dezembro, fevereiro, março. A gente estaria vendo um topo no Dow Jones lá por março. Se nós pudéssemos estabelecer alguma correlação que eu ficaria, basicamente seria a de que nós estamos entre 3 a 4 meses na frente que eles.
E com isso eu esperei que Dow Jones começasse a recuar daqui a um mês ou 2. Participante Rashid, bom dia, história. Conforme o exemplo da Clabin 4, ocorreria um alargamento das Bollingers, onde deve ficar o stop loss? Grato. Clabin 4, banda de Bollinger. Sim, as bandas de Bollinger estão se alargando no momento. Elas estavam estreitas, agora estão se alargando. No caso, aí que está. No caso, assim, ó, se nós formos trabalhar a venda da perda de suporte, que seria em 5,50, digamos, ou 5,59, nosso stop fica longo, né? Muito longo, né? Então, o que eu faria normalmente? E é o que eu gosto de fazer. Deixa cair. Deixa perder o suporte. Deixa dar uma repicada. 1 ou 2 dias de alta. Bota o stop naquela máxima daquele período de alta. Qual foi o papel que fez isso que eu mostrei agora há pouco para vocês? Vamos ver. Qual foi o ativo que fez exatamente isso? Não. TPIS. TPIS está fazendo? TPIS está fazendo. Ó. TPIS 3. A gente tinha aqui, ó, um retângulo em topo. Ah, retângulo em topo. Deixa eu tirar a boa só para facilitar a visualização. Aí o papel vem e perde o retângulo. Bom, não vou vender nessa perda, porque o stop fica muito longo. Vou esperar um repiquezinho. Não repicou ainda. Não repicou ainda. Não repicou ainda. Agora repicou. Agora repicou. Eu vou marcando a mínima de cada um desses candles para fazer a venda. E o stop vai ficar acima dessa máxima. Então, no caso da Clabin, na perda do suporte, eu não vou vender aqui, na perda de 5,55. Eu vou deixar dar uma repicadinha para que então eu possa fazer uma venda com um stop mais curto. Né? O Flávio comenta aqui que o Dow Jones também já está capengando. É verdade, está realmente em processo já de início de finalização de alta, digamos assim. Olha ali, a própria BCB4. Ó. Deixa eu dar uma limpada em todo o gráfico. Estão vendo? O papel está exatamente dentro do modelo. Ele perdeu esse suporte. Eu não vou fazer a venda. Não vou vender aqui. Vender aqui é loucura. Eu vou esperar dar uma repicada. Não repicou ainda. Não repicou ainda. Agora está repicando. Eu marco essa mínima. Perda dessa mínima é minha venda. Perda dessa mínima é minha venda. Perda dessa mínima, se o dia tivesse terminado, seria minha venda. Então eu vou levantando minha venda pela mínima de cada dia até que eu consiga executar a posição vendida, coisa que ainda não aconteceu. Vamos olhar o índice futuro antes que eu termine então nosso chat de hoje. O índice futuro abre perdendo a mínima de ontem já, o que é algo que em si aciona. Na verdade, essa perda mínima do dia anterior já tinha acionado a venda, né? E a perda mínima de ontem, então, aciona mais venda ainda. O papel, então, aparentemente o índice futuro deve continuar um dia de correção, apesar de hoje ser quinta-feira, e nós sabemos que quinta-feira, e mesmo estando sobrevendido assim, nós sabemos que quinta-feira usualmente é um dia de recuperação da tendência, de contra-tendência da semana prévia. Então, se a segunda e terça caíram, teoricamente já vai estar subindo. Mas olha que a gente já está perdendo a mínima da primeira hora, a mínima do dia anterior. Realmente a finalização para o dia de hoje, se perdermos a mínima da primeira hora, eu marco realmente a primeira hora do dia, mais a partir, digamos, do meio-dia. Né? Neste caso, então, teremos mais um dia de queda forte no nosso mercado e, portanto, mais um dia de acionamento ou de posições vendidas de curtíssimo prazo ou mesmo de stops. Participante Berwanger, última pergunta do dia. Bom dia, está Petro dando entrada pela média móvel de 9 no diário? Acredito que sim. De fato, a média móvel de 9 ela já virou para cima há mais tempo, há bem mais tempo. Ela virou para cima nesse dia, aqui, ó. É que ele tá utilizando a média móvel de 9 aritmética. Eu não utilizaria a aritmética para dar o sinal, porque ela é lenta para dar o sinal. Tá? A gente tem que utilizar a exponencial para dar a compra,
é mais rápida, e a aritmética vai ser utilizada para dar a venda. Né? Então a gente usa uma, e se for aritmética, realmente a aritmética estaria dando hoje a compra, tá? Mas a gente tem que utilizar realmente a exponencial para gerar a compra, ela vai ser mais rápida, e vamos usar a aritmética para dar a venda, que vai ser mais lenta. Tá? Essa é a forma ideal de usar esse sistema. Senhores, então, novamente, eu desejo a todos uma excelente quinta-feira, muita paz, saúde, prosperidade para vocês. Eu vou estar tirando férias, então nos veremos apenas na volta das minhas férias dentro de 2 semanas. Tudo de bom!